Alô, alô, guerreiros, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, concurso Guarda Municipal de Chapecó. Estamos aí juntos, eu e o implacável concurso, o líder em aprovação, que a gente vai chegar junto, estudem, que a gente vai conseguir e vocês vão realizar o sonho de trabalhar nessa cidade aí de Chapecó, Santa Catarina, a matriz de Santo Antônio, nessa bela cidade, que você vai trabalhar com certeza. Confie nos seus sonhos. E aí a gente vai juntos para essa última aula dessa parte nossa de conhecimentos gerais. Vimos aí sobre a questão dos problemas ambientais, vimos sobre a cidade de Santa Catarina, vimos sobre o Brasil, né? E hoje a gente vai falar sobre os dados gerais da cidade de Chapecó e iremos ver também os aspectos históricos. Bem tranquilo, bem sossegado, como eu falei com vocês, procurei colocar de uma forma mais simples para vocês, porque é simples assim mesmo, a gente tem que aprender dessa forma, mandando sempre os slides para vocês, que além de ouvirem minha aula, né, vocês ainda têm a questão dos slides, do qual você possa consultar, e consultando você também vai ter mais chance de sua aprovação. Tenho certeza, torço e sei que você vai conseguir, ok? Então vamos dar o início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje começa aí a gente mostrando a questão dos mapas, onde fica a cidade de Chapecó, aí em Santa Catarina, né? No estado de Santa Catarina, ela fica no oeste de Santa Catarina, ali fazendo divisa com o Rio Grande do Sul, certo? Bem próximo à Argentina também, o que faz com que ela seja um ponto estratégico até para a questão do Mercosul, tá? Cidade importantíssima, as principais cidades de Santa Catarina, as principais cidades do Brasil. Com uma população de 227.587 habitantes, segundo a estimativa do IBGE 2021. Lembrando a vocês que não está tendo, que o último censo foi 2010. Então, são uma estimativa. Então, coloca isso aí, porque em 2010 a população é menor. Então, como é oficial essa estimativa, pode confiar nesse dado aí, tá bom? Então, vamos continuando. População de 227.537 habitantes, com estimativa do IBGE de 2021, numa densidade de 293,15 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade é boa, né? Porque o território também é maior. Com uma área territorial de 626,060 km². A cidade foi fundada em 25 de agosto de 1917. Nós vamos ver aí, né, a questão da fundação dela. O horário padrão de Brasília, o fuso horário dela, então o horário oficial de Brasília está junto, né? Nem uma hora menos de Brasília, nem uma hora mais, como eu já expliquei fuso horários para vocês, e o prefeito João Rodrigues, eleito em 2019, tomou posse em 2019, ok? Então vamos lá, falando sobre a questão de Chapecó. Chapecó é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, tranquilo, considerada a capital brasileira da agroindústria. Eu até estou grifando essas partes aqui, aquelas palavras-chave que você deve saber, né, para você fazer uma boa prova. Considerado capital brasileira da agroindústria, localiza-se na região oeste catarinense, na inserção da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cujo curso define a divisa com o estado do Rio Grande do Sul. É justamente a divisa ali com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Maior cidade do interior de Santa Catarina, Chapecó é a quarta cidade que mais gera movimento econômico no estado. Importantíssima cidade. Olha, você está vendo aí pelo mapa, você repara aí, por exemplo, o Rio Uruguai aí, justamente passando na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dá para ver isso aí, né? E ali está a cidade de Chapecó, justamente na divisa mesmo, tá certo? Dos estados de Santa Catarina. Acho que até tem uma questão do mapa aqui, ó. Já tem o Chapecó fica aí, né? Nessa divisa aí com Santa Catarina, ok? Então vamos lá, voltando aqui, unidade federativa. Chapecó pertence aqui em Santa Catarina, nós já estudamos sobre ela. Faz parte da mesorregião também, que nós vimos isso na aula passada, que é o oeste catarinense, com a microrregião de Chapecó. Distância até a capital de Florianópolis, 555 quilômetros, com uma altitude de 670 metros. É uma boa altitude, né? Ele está acima do nível do mar, em 670 metros.
Florianópolis, que está, por exemplo, é uma cidade litorânea, ela está no nível do mar. Geralmente cidades que estão banhadas pelo mar, praia, está no nível do mar. A cidade de Chapecó está acima. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, eu estou em Chapecó, estou descendo para Florianópolis. Está mesmo, entendeu? Porque está saindo de 670 metros e indo para a cidade de Florianópolis, que está no nível do mar. A cidade de Chapecó está 670 metros acima do nível do mar, ok? Clima da região, como está escrito aí, em Chapecó o verão é longo, morno e úmido, bem característico. O inverno é curto e ameno, então você vê que as temperaturas não são muito quentes. Durante o ano inteiro o tempo é com precipitação é chuva, né? Então o ano inteiro tem chuva e de céu principalmente coberto. Então a cidade sempre, né, aquela cidade mais com temperatura amena, chovendo sempre, com céu encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 11 graus a 28 graus e raramente inferior a 5 ou superior a 32. Então dá para reparar mesmo que a cidade com um clima muito ameno, né? Tranquilo, aquelas coisas todas. Chove até muito, né? Bastante na questão da região, mas não vai fazer aquele frio tão intenso, né? Que menos de 5 graus, e também um calor maior do que 32. Geralmente, às vezes, com o aquecimento global, que nós vimos também nas aulas passadas aí, né? Tem umas características que estão mudando muito a questão do clima, né? Então já aconteceu de ter clima acima de 32 graus e temperaturas até 4, 3 graus. É raro, mas acontece. Com o aquecimento global, a temperatura está ao longo dos anos, em todos os países, tem dado muitos problemas, né? A gente tem visto isso aí e vimos na aula. Continuando. A população, o desenvolvimento humano, o IDH do estado é de 0,848, é o IDH elevado no desenvolvimento humano, né? Então a cidade tem isso, mas com esperança de vida de 78,7 anos, uma esperança de vida bem alta da população, tá vendo? Uma mortalidade infantil de 11,5, sendo que a média no Brasil até chega a 13, 14, né? Ainda dela está dessa forma. A alfabetização, 96% da população de Chapecó é alfabetizada, é o mesmo praticamente o índice que tem de Santa Catarina. Com a composição étnica de predominante branco, 81,1% de brancos na região, pardos, 12,83%, negros, 2,20%, indígenas, 0,62%. Explica-se muito a questão de muitos brancos aí na região, porque ela foi colonizada por italianos. Então, a composição étnica dela, de etnia deles, vieram muitos italianos, vieram muitos alemães, poloneses. Então, isso explica muito a questão da predominância de brancos, porque foi uma colonização mais europeia, assim como foi a região sul, que eu já até expliquei para vocês. Continuando. A data de fundação, 25 de agosto de 1917, colonização italiana. As principais etnias, como eu falei com vocês, italiana, alemã e polonesa. Uma localização no oeste catarinense, a 550 km de Florianópolis, que se chega lá através da BR-282. Aí está Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como eu já falei com vocês. Foram colonizações italianas, alemã e polonesa, muito incentivado até por Dom Pedro II na época da abolição da escravidão, de europeizar o Brasil, de branquear o Brasil e trazer cultura europeia para cá. Então se instalaram bastante aí no sul do Brasil, fazendo até minifúndios, eu já expliquei para vocês como Santa Catarina, como cidade como Joinville, Blumenau, né, ter uma característica muito forte da imigração italiana, alemã e polonesa. Isso também acontece em Chapecó. Então, a localização aí está localizada na região oeste do estado de Santa Catarina, possuindo uma altitude média de 670 metros em relação ao nível do mar, como eu já falei com vocês. Os limites ao norte, município de Coronel Freitas e de Cordilheira Alta, olha aí, Cordilheira Alta e Coronel Freitas, ao norte, tá vendo? As duas cidades aí mostram aí pelo mapa, você tem uma localização da cidade de Chapecó. Ao sul, faz divisa com o estado do Rio Grande do Sul, né? Então está aí embaixo aí,
de Chapecó. O sul, que é embaixo aí, é o Rio Grande do Sul. Leste, Ceará, Xacim, Arvoredo, Itá e Paial. Ao leste, você vai ver aí a cidade de Xacim, por exemplo, tá vendo? Arvoredo, Paial, tá vendo? Todas as cidades assim ao leste. Norte, sul, leste, Xaxim, olha aí. Arvoredo, isso é leste, tá bom? E oeste, Guatambu, Planalto Alegre e Nova Itaperaba. Planalto Alegre, Guatambu, tá vendo? As cidades que estão aí no limite dela. Eu coloquei até o mapa para vocês aqui, para vocês identificarem mesmo. Estou passando para vocês. Na hora que passar, por exemplo, o slide para quando você passar o slide para vocês, por exemplo, vocês irem localizar. Não é que você tem que decorar totalmente isso. Você pode vai decorando, né? Até a questão da prova, a gente tem que decorar muitas coisas mesmo. Porém, para você sentir a questão da localização, a gente visualizando fica mais fácil. Por isso que eu coloquei muitos mapas nos meus slides, por isso que eu coloquei muita imagem para que você pudesse ter uma identificação. Ok? Então vamos continuando depois que eu falei dos limites aqui de Santa Catarina. Aí nós temos Chapecó é um importante centro industrial, financeiro e educacional. Aí é um grande exportador de produtos alimentícios industrializados, a importância é essa, além de maior produtor de proteína suína do país, né, que já tem empresas fortes como Chapecó se instalou na região, né? Possui a maior rede de influência dentro do estado, atrás apenas da capital Florianópolis, polarizando uma região com cerca de 1.453.713 habitantes. Essa região é a sede da região metropolitana de Chapecó. Essa região, vocês estão vendo aí, Chapecó, e essas todas as cidades aí, mais escuras que estão marcando aí, são praticamente a chamada região metropolitana de Chapecó. Na verdade, a gente pode nem falar que é metrópole regional, né? É uma região metropolitana que tem influência nesse oeste de Santa Catarina. Então, vocês estão vendo que a cidade principal aí. Então, essa cidade, como Chapecó é a principal dela, ela polariza uma região de cerca de 1.453.000 habitantes. É muita gente, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Essa parte de todos aí, praticamente é a cidade polo. Chapecó é a cidade polo do oeste de Santa Catarina. É a sede da região metropolitana de Chapecó e exerce significativa influência não só no oeste catarinense, mas também no noroeste gaúcho e sudoeste do Paraná, seja do ponto de vista econômico, cultural e político. Porque ela está aqui, ela faz divisa com o Rio Grande do Sul e embaixo. E a parte de cima do oeste, da região oeste de Santa Catarina, vai fazer limite divisa com o Paraná. Então, a influência dessa região oeste aí é muito forte, tá? Aí você pode ver, ó, o oeste dela aí é muito forte, da região oeste de Santa Catarina. Então, ela está próxima ali da questão do Paraná, ela está justamente entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, de uma grande importância. Então, aí está o mapa de localização de Santa Catarina, o mapa de localização da mesma região do oeste, está aí essa região toda, que Chapecó é a mais importante. Aí está a localização da cidade de Chapecó, e aí o município dela, o perímetro urbano de Chapecó, que a maioria da população vive no setor urbano. Como toda cidade no Brasil, uma vez, né, na vida, já teve a questão da agricultura muito importante. Chapecó também não foi diferente, mas depois a população urbana começou a ficar maior no Brasil todo, é um fenômeno desde a década de 40, que eu já até te falei com vocês, do século XX, né? E aí Chapecó também não ficou diferente não, tá? Lógico, tem uma área rural bem interessante, mas a população do perímetro urbano é maior, como todas as cidades do Brasil, praticamente. Continuando aqui, aí a bandeira de Chapecó, branco e verde com brasão, demonstrando a questão de Chapecó, com o brasão com a data da fundação da cidade de 25 de agosto de 1917. Na economia de Chapecó, destaca-se economicamente na exportação de produtos alimentícios industrializados de natureza animal, é o forte. É também considerado capital latino-americana de produção de aves, aí, capital latino-americana, hein? E o Centro Brasileiro de Pesquisas Agropecuárias. Então, a pecuária é muito forte, principalmente
a pecuária suína e a produção de aves é muito forte em Chapecó. Em 2020, o salário médio mensal é de 2,7 salários mínimos. Então, é uma média bem mais elevada, né, para cidades do Brasil, principalmente. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 56%. Né? Então, os índices bem favoráveis na economia de Chapecó. Como ela está no oeste de Santa Catarina, ela se destaca também pelo polo agroindustrial, tá vendo? Como eu já mostrei esse mapa para vocês, como eu dei aula sobre Santa Catarina e mostrei para vocês, né, quais as regiões de Santa Catarina, né, as mesmas regiões, e cada um tem um setor que é mais importante. O dela, o mais importante é o agroindustrial, não que ela não tenha outros. O eletrometal mecânico também tem crescido bastante na região aí do oeste de Santa Catarina. Seu parque, né, industrial de Chapecó é diversificado, sendo que os setores que mais se destaca hoje, tá vendo? Além do polo agroindustrial que eu falei com vocês, olha o que destaca: metal mecânico, que vem se especializando na produção de equipamentos para os frigoríficos. Então não é agroindustrial, né, na agricultura, né, é forte na pecuária, então o metal mecânico também tem crescido. Então é equipamentos para frigorífico, plásticos, embalagens, transporte, móveis, bebidas, software, biotecnologia, tá vendo? Então ela está crescendo com vários setores. Antigamente, praticamente, só mexia com a questão da pecuária, agricultura e indústria. Então hoje o polo eletromecânico, por exemplo, ela tem uma atração bem forte, ela tem um polo tecnológico, então ela diversificou bastante o parque industrial dela. Construção civil também, porque a cidade sempre está crescendo, é forte. Além do comércio, né? Cada vez que a cidade é mais urbana, o comércio também fica mais forte. A região tem grandes perspectivas derivadas da posição central do mercado comum do Sul, do Mercosul, com as condições favoráveis para a produção agropecuária, que é o forte dela. A questão do Mercosul, como ela está próximo da Argentina, olha lá, pelo Rio Uruguai, ali você vai chegando, muitas vezes a história de Chapecó, você vai ver que eles chegaram para a Argentina através do Rio Uruguai. Então, ela praticamente é uma porta de entrada para a Argentina. Então, isso faz parte da questão do Mercosul, que eu já falei com vocês, por isso que eles pediram também no edital de vocês para me falar sobre o Mercosul, está escrito no edital, e eu falei com vocês, né? Provável até que possa vir uma questão sobre o Mercosul. Mercosul, que eu falei com vocês, que é o bloco sul-americano, formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fundado em 1991. A Venezuela, nesse mapa aí, está colocada aí como parte do Mercosul. Eu já falei com vocês, a Venezuela está suspensa temporariamente, desde que o Chávez saiu, Nicolás Maduro, que é o presidente atual, praticamente rasgou a Constituição, se tornou um país ditador. E uma coisa que é estabelecida no Mercosul, que é lei no Mercosul, que qualquer país que se tornasse um país ditador, ele é afastado temporariamente do bloco. Então, o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, se um deles se tornar um país ditador, ele sai. O Paraguai já saiu, né, quando teve um golpe, junto com o presidente Fernando Lupo, e quando ele saiu, depois passou mais um tempo, né, praticamente um ano, ele voltou à questão democrática dele, e aí ele volta para o Mercosul, e agora fora está a Venezuela. Então, o bloco é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Venezuela está afastada temporariamente por questões políticas, ok? Então, voltando aqui no mapa, dá para ver a questão disso aqui, dá para ver, por exemplo, que Chapecó está muito próximo da Argentina, o que facilitaria a questão do Mercosul. Por isso que está aqui, ó, região tem grandes perspectivas derivadas da posição central no mercado comum do Sul, Mercosul, porta de entrada na Argentina aí, tá vendo? História e questão de Chapecó. O que é a questão dessa história de Chapecó que eu queria colocar para vocês é o que vocês têm que saber aqui, o necessário questão para a prova, tá? A gente tem muitos mais a questão de detalhes, essas coisas todas, mas o edital de vocês é enorme, é grande, está falando com vocês sobre aspectos históricos da cidade. Então eu coloquei as coisas assim, achei bem importante que possa vir cair. Essa experiência que eu tenho
de dar aula para a questão de guarda municipal, a gente vê quando eles pedem a questão histórica, eles pedem, você sabe, bem o básico do negócio, né? Então eu coloquei umas coisas assim bem tranquilas para vocês. Então vamos lá na história de Chapecó. Chapecó é a palavra de origem caicangue, que é os índios, com várias tribos interpretações, quer dizer, chapadão alto, chapéu feito de cipó, põe no chapéu, para os nativos da língua que é a tribo caicangue, foi uma das primeiras que colonizaram Santa Catarina. As pesquisas pelo Dr. Celício de Campos, a palavra original dos termos Echa, mais AP, mais Go, que na língua dos nativos significa donde se avista o caminho da roça. Geralmente, as versões quer dizer isso. Então, não tem uma coisa do que quer dizer Chapecó mesmo. Chapecó, chapadão alto, chapéu feito de cipó, põe no chapéu. Praticamente é isso aí. A denominação Chapecó foi oficializada em 25 de agosto de 1917, quando, através da lei número 1147 do governo de Santa Catarina, por ocasião da sua emancipação. Quando Chapecó se tornou independente, né, a denominação oficial, a partir do dia 25 de agosto de 1917, passa-se a chamar Chapecó pela lei 1147 do governo de Santa Catarina. Então, por isso é a data da fundação da cidade de Chapecó. Aí tem a Catedral de Chapecó, em Santa Catarina, né? A gente vê aí a igreja matriz de Santo Antônio, primeiro em 1943 e depois 2021, como que, né, um dos cartões postais da cidade. No século XVII, continuando, a oeste de Santa Catarina, habitado por indígenas caicangue e guaranis, já era desbravado por bandeirantes. Esses caicangues, gente, são esses povos indígenas aí, caçadores e coletores, tá? A vida dele é caçar e colher. Região do Planalto, então eles moravam mais parte no interior, Planalto, tá? Então vamos colocar aqui para vocês, que eu já coloquei para vocês isso aí. Então eu falei com vocês, por exemplo, os índios que habitavam Florianópolis estavam na planície, né? A questão, como é 670 metros acima do nível do mar, então Planalto, Chapecó, mais alto, Planalto, é onde que a tribo caicangue resolveu se firmar. Então, voltando lá. Era de agricultura rudimentar e seminomes. O que é isso? Morava em determinado local, saía, ia para o outro, porque nomes não tem residência fixa. Eles eram seminomes. Às vezes ficavam um tempo, depois iam embora e pronto. Com agricultura rudimentar. Então, a tribo é essa aí. Então, o primeiro foi esse. No século XVIII, começou com essas tribos, caicangue. No século seguinte, no século XIX, a região se tornou alvo de disputa entre Brasil e Argentina, integrando-se oficialmente ao território brasileiro em 1884, no século XIX, contando a história. Chama-se questão de Palmas ou questão das missões. Repare no mapa do Brasil de 1789. Repare que Santa Catarina nem tem Santa Catarina, tá vendo? Tem o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo pegava Paraná e o Rio Grande do Sul pegava o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Você vê que aquela parte em branco ali é a parte que pertencia à Argentina. E a Argentina sempre ficou por isso aí. E a Argentina depois começou a reivindicar isso. Em 1884, começou a reivindicar que as terras que pertenciam a Santa Catarina e até no Paraná fossem dadas para ela. E aí, ó, essas terras, justamente que vocês estão vendo aí, ó, essa de marrom aí, vocês estão vendo na tela de vocês aí, essas terras que a Argentina queria ficar para ela. Vocês estão vendo que justamente é o oeste de Santa Catarina, tá vendo? Onde Chapecó, então, poderia estar pertencendo à Argentina. A Argentina reivindicava essa região, inclusive está até Chapecó no meio aí. Mas só que foi julgado esse litígio pelo presidente dos Estados Unidos na época, que não tinha ONU, não tinha representações, que deu ganho de causa ao Brasil. Tá vendo? Porque o presidente dos Estados Unidos, ele firmou na época lá que ele falava português, que estivesse perto da Argentina, que já tinha pertencido à Argentina, mas não era, então trocou-se uma região de missões por aquilo ali. E ali passa a pertencer a Santa Catarina, essa parte do oeste de Santa Catarina, aí, onde está a questão do Chapecó. Não houve guerra, foi um litígio que os presidentes dos Estados Unidos que fez, tá? E aí foi resolvida essa questão. Então, voltando no mapa aí, ó, olha, a questão das de Palmas, 1895, a formação do território brasileiro.
O Brasil formando-se em território nessa época. Você pode ver, por exemplo, que aí tinha Grão-Pará, tá vendo? Mato Grosso, lógico que o Brasil foi se formando. E a questão do oeste de Santa Catarina passa a fazer parte também do Brasil, do território brasileiro. Outro ponto, mais tarde, conflitos internos, são 3 pontos aí da história dele, tá vendo? O Iticaicã, a questão de Palmas, né, Brasil e Argentina, e mais tarde, conflitos internos inflamados pela Guerra do Contestado no sul do Brasil, que influenciou a divisa dessas terras. Essa questão do contestado, pelo mapa, olha você vê aí, área do contestado, que Paraná reivindicava essa região, Santa Catarina também, cada um queria um local, né, desse local. Houve uma guerra até entre os estados, do Paraná e Santa Catarina, e até do governo federal, durou praticamente 4 anos, até que houve um acordo entre Santa Catarina e Paraná, que nessa região que vocês estão vendo aí, ficou 28 mil metros de terra para Santa Catarina e 20 mil para o Paraná, acertando-se as fronteiras. A partir dessa guerra que teve do contestado, houve-se a questão da divisa correta, né? O nome certo é divisa. A divisa entre Paraná e Santa Catarina foi determinada. Cada um ganhou uma parte de terra, o governo, depois de tanta guerra mesmo, né, no caso, e aí a chamada guerra do contestado, e essa aí acabou resolvendo, cada um ficando com a parte, e isso, essa parte que veio aí, 28 mil de terra para Santa Catarina, está incluído Chapecó, o oeste de Santa Catarina. Olha o mapa para vocês verem aí. Tá vendo? A área de guerra e a área do contestado. Onde que é essa área do contestado? Oeste de Santa Catarina, onde está Chapecó. Tá vendo? Então, são 3 momentos. Voltando ali para vocês verem. Tá vendo? Século XVIII, a questão da ocupação pelos índios caiçães. No século XIX, 1884, 1885, a questão de disputa da região oeste de Brasil e Argentina. E depois, ainda no século XIX, a luta, no início do século XX, melhor, a guerra do contestado entre Santa Catarina e Paraná. Okay? São 3 momentos da história de Chapecó. Em 1917, se chamava de Chapecó, Passo dos Índios, que depois é denominado como Chapecó, com X mesmo, assim. Depois colocou-se esse cedilha, tá? Era assim mesmo que falava. A ocupação da terra se deu por meio de concessões do governo a empresas colonizadoras. Então, aqui, ó, essas instituições vendiam terrenos a famílias gaúchas, a maioria de descendência italiana, que se instalavam e expandiram a produção agrícola no local. Então, vou lembrar vocês aqui, é o seguinte, o governo vai conceder essa parte do oeste de Santa Catarina, como não era muito povoado, certo? O governo brasileiro concedeu terras a colonizadores. Então, vocês viram que muitos desses colonizadores vieram da Itália, vieram da Alemanha, vieram da Polônia. E essas pessoas passaram a vender essas terras para famílias gaúchas de descendência italiana. Por quê? As terras que o pessoal chegava aqui no sul eram terras minifúndios, eram pequenas terras. Então, eles queriam terras maiores. Então, eles começaram a expandir. Então, do Rio Grande do Sul, eles passaram a chegar para Chapecó. Praticamente o oeste de Santa Catarina é todo de imigrantes gaúcho, com origem italiana e alemã. E dali eles foram para onde? Para o Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e ali, porque ali eles conseguiram terras maiores, as chamadas latifúndios. Eles queriam isso para expandir a produção agrícola deles, ok? Continuando. Para exportação de madeira extraída na região, utilizavam-se as balsas, que escoavam madeira pelo rio Uruguai até a Argentina. Então, é isso aí, vocês já viram a questão no mapa aqui, ó. Olha lá o rio Uruguai, passando de Chapecó até a Argentina. Qual madeira que eles pegavam? Essa aqui, ó, araucária. A colonização substancial ocorreu quando os desbravadores se estabeleceram para explorar os recursos naturais, em especial a araucária. Olha aí, vocês estão vendo a questão da araucária. Esse que foi o primeiro momento, tá? Então, esse primeiro momento, eles pegavam isso aí, através de balsa, pela madeira do rio, pegava madeira e pelo rio Uruguai, aí ó, vocês estão vendo o rio Uruguai, chegava-se à Argentina. Essas primeiras terras eram mais para o cultivo dessa madeira aí, araucária. Baseado na manufatura, criado depois, baseou-se também na manufatura, criação de porcos, foi
cresceu demais, e extração de pinho, né, que era o Araucária aí, a economia foi crescendo e logo surgiram os primeiros estabelecimentos comerciais. Aos poucos, a cidade se tornava um polo econômico para o Estado. Vendo como a cidade foi crescendo? Nesse contexto, aí foram fundamental a importância das empresas colonizadoras, incentivadas pelo Estado, Santa Catarina, a fim de ocupar efetivamente a região. Porque Santa Catarina, o oeste dela não estava ocupado, né? Tinha sido questão de litígio entre até Brasil e Argentina, muita gente acabava morando naquele local, ficou abandonado muito tempo, era do meio de Santa Catarina, principalmente o litoral, que era bem povoado. Então, aquela região, vocês entendam, ela foi povoada por colonizadores, incentivados pelo Estado de Santa Catarina e incentivados pelo governo federal. Ok? Então, beleza. Continuando aí. Então, esse leste aí, de São Bento de Chapecó para lá, São Miguel de Oeste, isso praticamente não era nada. Até era reivindicado pela Argentina, como já falei com vocês. A criação do município de Chapecó em 25 de agosto de 1917 representou para a região oeste de Santa Catarina. Olha a importância da criação de Chapecó. A definição da região como parte integrante do contexto catarinense. A definição da região como parte do contexto catarinense, tá vendo? Ali, ó, pronto, isso aqui é Brasil, isso aqui é Santa Catarina, é o oeste de Santa Catarina ocupado. Então é uma nova unidade administrativa, é uma cidade importante da região, que vai crescendo. Primeira definição da região. Segundo, a necessidade, letra B, necessidade urgente de uma ação de colonização para a região. Colonizar a região, porque ela não era muito povoada. Só ficava mais no litoral aí. Na região, por exemplo, aí de Blumenau, por exemplo, aí do Alto Itajaí, no sul, a parte de Criciúma, né? O litoral com Florianópolis, aí que tinha muita gente. Então, a necessidade de colonizar o oeste também. Por isso que foi importante a criação do município de Chapecó. Primeira definição, região. Letra B, necessidade urgente de uma ação de colonização para a região por parte de autoridades constituídas em nível local e estadual. E letra C, a transferência da colonização para iniciativa particular. Então, isso aqui é a região oeste de Santa Catarina. Praticamente, as pessoas que foram lá foram e compraram terras, principalmente vindo do Rio Grande do Sul, aí, pelo mapa aí. Tá? Muitas famílias, até de italianos que moravam no Rio Grande do Sul, foram para a região colonizar essa região. Então, foi uma região de iniciativa particular. Não foi uma coisa que o pessoal foi começando a chegar e tomando as terras. Foi comprada essas terras. Tá? É diferente de colonização de muitos locais de outras regiões do Brasil. Atualmente, muito embora a agroindústria continue sendo a mais importante atividade econômica municipal, outros segmentos econômicos, tanto de ordem industrial como de serviços, têm obtido notório desenvolvimento. As características gerais do município conferem a Chapecó fundamental importância política e econômica no âmbito catarinense e é um centro polizador de serviços do oeste, significando destaque no panorama nacional. O que ela é? A capital nacional da agroindústria. Expressão internacional de certa relevância. Lembrando para vocês que, como o Brasil, o setor que mais cresce mesmo é o setor terciário, o setor de serviço, como está escrito aí no slide que eu passei para vocês, também não é diferente em Chapecó. Em Santa Catarina e Chapecó. O setor de serviço cresceu bastante com a urbanização. Lógico que a agroindústria continua ainda a maior produção e atividade da cidade, porém, o setor de serviço, comércio, banco, escola, isso cresceu bastante. É o setor que está mais empregando pessoas atualmente na cidade de Chapecó. E no Brasil todo, né? Continuando. Outro fator que garante Chapecó a condição de cidade polo é a economia diversificada. Agroindústria, prestação de serviço, como eu falei com vocês, o comércio, são alguns dos principais ramos da economia local. O município ficou reconhecido internacionalmente por concentrar o maior parque agroindustrial latino-americano. Tá? Então, a agroindústria é muito importante, mas prestação de serviço e comércio tem crescido bastante. Vai ser uma foto de Chapecó de 1950, tá vendo? E 2021, como que a urbanização cresceu. Foi justamente a partir da década de 50 que no Brasil se cresce muito a urbanização. Ok? E aí nós vimos aqui, ó, a questão da Chapecoense, né? Houve também um fato que... Eu coloquei isso para vocês aí, a questão da tragédia de Chapecó, porque foi um local que Chapecó ficou conhecido internacionalmente por essa tragédia. Infelizmente,
conhecido por isso. Lógico que é conhecido como a capital agroindustrial, aquelas coisas todas, mas por meio da questão do futebol, o mundo todo ficou sabendo com tantos mortos que teve, tá? Então, olha a questão do mapa aqui, eu só coloquei isso para vocês aí, ó. Era a final da Copa Sul-Americana de 2016 e seria o maior momento da Chapecoense, que chegava à final da competição justamente contra o Atlético Nacional de Medellín. A delegação de Chapecoense, né, que é um dos locais de atração turística da cidade, viajava de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde fez uma escala para Medellín, na Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da grande final do segundo seria em Chapecó. No entanto, sem combustível, o avião não conseguiu pousar e caiu em morro, e depois esse morro foi batizado de Cerro Chapecoense, né? Aí a delegação, a última foto, né, antes da questão da tragédia, 71 mortos, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, tripulação de voo e jornalistas, que viajavam com o grupo para a cobertura da final. Apenas 6 pessoas sobreviveram à queda, e isso ficou nacionalmente conhecido internacionalmente. Essa é a Arena Condá, onde a Chapecoense manda seus jogos e teve esse momento triste, com o velório praticamente quase todos os 71 mortos aí na região. Ok? Então eu fico por aqui, torço bastante para vocês, boa prova, fiquem tranquilos, vocês são capazes, estão preparados e tenho certeza que vão colocar a farda da Guarda Municipal de Chapecó. Acredito em vocês, ok? Grande abraço e tudo de bom para vocês. E tchau.